diamante e você é um diamante que precisa ser lapidado caso você ainda não tenha autoconfiança. Essa live é para você. Compartilha esse vídeo com as suas amigas, compartilha esse vídeo com aquela pessoa que você tem certeza que precisa ouvir mais sobre autoconfiança, que precisa ter mais autoconfiança naquilo que ela faz. Então compartilha, seja fonte, não seja represa. Oiê, boa tarde, compartilhando. Bom dia, eu gosto de dizer bom dia, que é para quem vai assistir a reprise pelo dia todo, considerando aqui que você está o dia todo, e aí por isso que eu dou bom dia para todo mundo, para você que é de reprise e para você que não é de reprise. Diz aqui se o som está ok, se a imagem está ok, para que a gente possa continuar transbordando conteúdo sobre a sua vida. Diz aí se a imagem está ok, se o som está ok, estou só esperando o feedback. Boa tarde, bom dia. Hoje a gente vai falar por que a autoconfiança é o brilho do diamante. A gente passou a primeira semana, uma semana atrás, falando sobre os medos e como os medos te impedem de avançar. Essa semana a gente falou sobre a autoconfiança e hoje eu quero fechar essa semana dizendo para você o que é ser autoconfiante. Por que você precisa ser autoconfiante? Qual é a base, qual é o embasamento da autoconfiança? Tá certo? Então fica aqui comigo, compartilha esse vídeo e vem junto com papel e caneta na mão. Você já é um diamante. Você só precisa ser lapidado, mas você já é um diamante. Então se você quer se tornar um diamante lapidado, você está no local certo. E por que eu preciso ser lapidado? Como é que eu preciso ser lapidada? Se eu nunca conseguir ser lapidada, o que é que eu faço? O que é que está precisando? Eu vou dizer uma coisa a vocês. Vocês precisam de mentores. Se vocês nunca conseguiram ser lapidadas até agora, é porque está faltando mentores em sua vida. Eu quero colocar aqui a importância para vocês de mentores. A mentora é aquela pessoa que já andou um pouco mais e abriu o caminho para que você pudesse trilhar por atalhos. Você vai diminuir o seu tempo, você vai diminuir as suas dores quando você está acompanhado por mentores. Ontem mesmo eu passei 3 horas e meia numa mentoria que faz você disruptar a sua cabeça, olha, sair fervilhando à noite, né? De 19 até as 20 e lá vai fumaça. E lá vai fumaça mesmo na cabeça. Mas por quê? Qual é a sensação de quando você sai da mentoria? A sensação é, como eu não vi isso antes, como eu não fiz isso antes, o que foi que aconteceu na minha vida que eu não consegui descortinar isso sozinha? Então é para isso que serve um mentor. É para isso que vai servir um mentor em sua vida. E sobre ser autoconfiante, sobre brilhar como um diamante, sobre ser lapidada. Tudo que você grava no seu subconsciente, na sua mente, ele é expresso, ele tem um poder de ser expresso e ser impresso para dar a forma da sua vida. E a sua palavra, ela tem poder. A sua palavra tem poder sobre você e poder sobre as circunstâncias que estão lhe rodeando. Eu quero te dizer que a nossa live está pelo Instagram, pelo Facebook e pelo YouTube. Então, se for o melhor canal para você, você agora não tem desculpa de não me ver. Au! Então, vamos lá. A sua palavra tem poder. Tudo que você aceita como verdade absoluta em sua vida, tudo que você aceita como verdade absoluta em sua vida, vai ser manifesto em sua vida.
O próprio mundo, ele foi gerado somente depois que Deus deu a ordem que ele fosse gerado. A palavra tem poder, aquilo que você diz tem poder. E o que é que isso tem a ver com coragem? Acalma um pouquinho o seu coração, que daqui a pouquinho você vai ter a resposta sim. Você precisa ter equilíbrio emocional, equilíbrio mental, para que tudo aquilo que você realmente deseje ser, deseje ter mais autoconfiança, você possa assim adquiri-lo. Você quer algo? Você quer muito algo? Tem alguma coisa que você queira na sua vida? Seja saúde, seja prosperidade financeira, seja um trabalho, seja até mesmo uma profissão, seja a reestruturação de uma família. Você quer algo? Você quer muito algo? Primeiro você precisa se tornar consciente daquilo que você quer. Porque por incrível que pareça, tem muitas pessoas que não sabem o que quer da sua vida, o que quer fazer na sua vida. Então você precisa ter clareza daquilo que você quer. Quando você começa a ter clareza daquilo que você quer, você começa a encher o seu coração e a sua mente. E aí, quanto mais cheio a sua mente tiver daquela clareza, daquele sonho, daquele objetivo que você tem, mais a sua mente vai fazer com que você entre em ação para alcançar esse objetivo. Uau! Mas isso quer dizer que não vou ter dificuldades? Não, isso não quer dizer que você não vai ter dificuldades. Isso só quer dizer que você está preparando a sua mente adequadamente para que você caminhe pelo caminho da autoconfiança. É caminhar pelo caminho da autoconfiança. Autoconfiança é, sobretudo, você criar hábitos. A sua mente precisa criar hábitos. E a sua mente precisa criar hábitos para ser cada vez mais autoconfiante. Você precisa ter um objetivo, você precisa querer algo, você precisa ter consciência, ter clareza disso. Você precisa colocar na sua mente aquilo que você quer e no seu coração e planejar. Você precisa para isso, para que isso seja explanado, exposto ao mundo. Eu não estou falando exposto ao mundo em termos de você falar, não. Eu estou falando de exposto ao mundo em termos de se concretizar. Eu quero a minha empresa, eu quero a minha família, eu quero mudar de trabalho, eu quero faturar 5 dígitos, 6 dígitos, 7 dígitos a cada mês. Então você precisa, isso não é expressar ao mundo, não é que você precisa falar, é você ver os 5 dígitos, 6 dígitos, 7 dígitos no mês, na sua conta, é você estar lá e ver sua família bem estruturada, é você ter a sua empresa andando. É isso que eu estou falando. É isso que é o expressar ao mundo. Não é falar para o mundo, é expressar ao mundo. Mas você precisa governar a sua mente. Porque vai existir um jogo mental, um jogo interior, que vai sempre dizer que não. Porque a sua mente, ela é aquele que te liberta ou é o seu maior algoz. Então, se a sua mente não estiver pronta no primeiro obstáculo, você vai se aprisionar nela. Nas primeiras dificuldades, você tende a se aprisionar nela. E essa é a grande diferença das pessoas de fracasso e das pessoas de sucesso. Fracasso não é fracasso, erro, não é um estado para o qual nós fomos criados. Nós fomos criados para o sucesso. Porém, se você não tiver a mente ajustada para o sucesso, vai ficar cada vez mais difícil e você vai colocar aquele erro, aquele fracasso momentâneo, como que se fosse o selo de autenticidade da sua vida. E eu repito, o selo de autenticidade da sua vida é sucesso. É um diamante brilhando, totalmente lapidado. Totalmente lapidado.
E aí, o que é que eu preciso para empreender na vida? E aí eu não estou falando de empreender na veia empreendedorística, no sentido de que uma empresa. Eu tenho uma empresa. Não, você é a empresa, você é a sua família funciona como empresa. É empreender na vida, empreender nos seus sonhos, empreender nos seus sentimentos. Você precisa de uma atitude empreendedora. Você precisa de uma atitude mental adequada. E eu queria ler uma frase para vocês de C.S. Lewis, que diz assim: a coragem não é simplesmente uma das virtudes, mas a forma que cada virtude assume nas horas cruciais. Ou seja, vão ter horas de muita dificuldade. Mas quando você tem coragem, você vai nessa hora que você mais precisa e vai estar associando a outras virtudes a sua coragem para vencer. Vocês conseguiram entender, conseguiram pegar a chave? Coragem é movimento. Coragem é você fazer. Coragem é você agir, além dos seus medos, apesar dos seus medos. Eu quero contar uma história para vocês, a história de Rosa Parks. Em 1943, em Montgomery, no Alabama, existia a segregação racial. E os negros, eles eram proibidos de sentarem nos mesmos assentos que as pessoas brancas. E uma vez ela saiu da fábrica, ela era costureira, ela saiu da fábrica e foi pegar o ônibus. E eles pagavam pela frente, mas ele voltava, eles desciam e tomavam os assentos traseiros. E numa dessas vezes, o motorista de ônibus, ela pagou, desceu e o motorista de ônibus arrancou e deixou ela à beira da estrada. E vários desses episódios aconteceram. 10 anos depois, mais ou menos, o mesmo motorista que fez isso com ela, já de um outro episódio, ela subiu, pagou, desceu e foi por trás. Mas quando o ônibus enchia e não tinha mais cadeira de brancos, cadeiras reservadas para os brancos, os negros, mesmo os que estão no assento traseiro reservado para eles, levantavam-se e davam os assentos para os negros, para os brancos. E ela resolveu não fazer isso. E esse motorista chamou a polícia, avisou, e chamou a polícia e ela foi presa. Só que a prisão de Rosa lançou um manifesto incrível naquele estado, no Alabama, que fez com que as pessoas começassem a olhar para isso. Levantou também aí Martin Luther King, o pastor Martin Luther King, para ver essa questão da segregação racial. A luta continuava. E olha só que interessante. Rosa, em seu livro, explica que ela não tinha a intenção de gerar um movimento contra a segregação racial. Ela só queria fazer aquilo que estava sobre o poder e sobre o domínio dela. E olha que bacana. Aquilo que ela tinha que fazer, ela fez. E naquele momento era dizer não, dar um basta para todo aquele sofrimento que ela vivia durante aquelas circunstâncias de ser da cor da sua pele, ser vitimizada pela cor da sua pele. E eu pergunto a você, qual é a ação de coragem que você precisa tomar hoje para mudar a sua vida? Qual é a ação de coragem que você está disposta a tomar hoje? Reflete sobre isso. Será que você precisa reestruturar sua carreira? Será que você precisa alinhar os seus investimentos? Será que você precisa mudar de emprego, mudar de cidade? O que é que você está disposto a fazer hoje?
Qual a ação que você está disposta a fazer hoje para assumir a sua coragem? São pequenas ações, são pequenos movimentos que faz com que todos os resultados sejam diferentes. São pequenos movimentos que faz com que todos os seus resultados sejam diferentes. E qual é o movimento que você precisa tomar hoje? Qual é a ação? Isso é sobre hábitos. Ter uma nova ação, um novo movimento é sobre hábitos. Qual é o hábito na sua vida que você precisa tomar? Qual é o hábito na sua vida que você precisa tomar? Qual é a área da sua vida que você está deixando que o medo a domine? Porque por muitas vezes a gente não toma hábitos diferentes, não toma ações diferentes, ação de coragem diferente, porque a gente tem medo. E aonde é que o medo, hoje, para você, onde é que o medo tem feito você paralisar? Já pensou sobre isso? Anota. Onde o medo tem feito você paralisar? Sabe qual é o seu primeiro ato de coragem? O seu primeiro ato de coragem é dominar o seu medo. E como eu já falei em lives anteriores, você vai ter medo. Sempre, enquanto viver. Não estou aqui para lhe dar informações desencontradas, não estou aqui para passar a mão, para ser somente amistosa, mas eu quero que você vença, eu quero que você seja lapidada. E aí compartilhe essa live, seja fonte, transborde na vida de outras pessoas. Mas eu também quero que você, vai lá, agora não, quando terminar, vai no link do Instagram e entra no Transmutação. Nós vamos ter um webinário de lançamento da segunda turma do Método de Transmutação, que vai acontecer no dia 10 de julho, às 15 horas, vencendo os seus medos e se tornando autoconfiante. Então, para você se inscrever, para você participar, você precisa se inscrever pelo link do Instagram. Tem um grupo do WhatsApp, fica lá fechadinho e as informações vão por lá. É o lançamento da segunda turma do Método Transmutação, onde você vai trabalhar a sua mentalidade, descobrir quem você é, para se tornar mais autoconfiante. Então, vem comigo. E você precisa governar sobre os seus medos. Platão, ele lista 4 atitudes, 4 virtudes básicas. A sabedoria, a justiça, a moderação e a coragem. Mas Paulo já falava em Timóteo que Deus não te deu espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. E se Deus não te deu espírito de covardia, é porque Ele te deu espírito de coragem, junto com poder, amor e moderação. Moderação, equilíbrio. Ou seja, vou dizer de novo, você é um diamante que só precisa ser lapidado. Você precisa ser lapidada para brilhar com coragem. E coragem é movimento. Coragem é se colocar em movimento. Coragem é um hábito. Quando você vai se movimentando em direção de, você vai se habituando a, eu preciso fazer algo. O medo está me dominando. Eu já sei que o medo está me dominando nessa área. Eu já sei aonde eu quero chegar. Então, o que é que eu preciso fazer? É ação, é agir, apesar do medo. E eu me coloco em movimento, me coloco à disposição, me coloco em movimento e vou além do medo. E cada vez mais, quando eu faço isso, cada vez mais eu crio coragem. Cada vez mais eu me preparo com coragem. E isso vai virando hábito. E daqui a pouco se torna como escovar os dentes, se torna como dirigir. Você lembra quando você começou a dirigir? O pé, a marcha, respira fundo, embreagem, a marcha. Depois você foi fazendo isso tão automaticamente que hoje você faz isso
E até você pensa quando você tem que explicar como é que você faz. Ninguém, quando vai escovar os dentes, fica pensando para cima, para baixo, para cima, para baixo, de um lado, do outro. Não, a gente não faz, porque virou hábito. E quanto mais você praticou, mais virou hábito. Não é diferente com a coragem. Não é diferente com a sua coragem. Quanto mais você se movimentar em direção de, mais você vai se habituar a fazer. Coragem também é ousadia. A coragem, a ousadia, na verdade, é a expressão prática da coragem, né? E aí eu volto a falar sobre Davi. Davi, baixinho, pequenininho, e aí quando Saul falou sobre matar Golias e ele se candidatou, eu acho que Saul deve ter pensado assim, né? Que cara, se Saul fosse nordestino era assim, que cara amostrado, que cara ousado é esse Davi, pequenininho. Eu tenho os meus melhores, olha só, eu tenho os meus melhores soldados e não conseguiram derrotar. Por que você acha que você vai fazer isso? Davi se movimentou por ousadia. Mas a verdade é que Davi sempre se movimentou por ousadia. O que foi que ele falou? Olha, quando eu era pequeno, lá na casa do meu pai, eu matei um urso e um leão. Ele quer dizer que quando ele era mais moço, ele já era moço naquela época, ele ainda era moço naquela época. Mas quando ele era menor ainda, de menos idade ainda, ele já tinha matado um urso e um leão. Ele foi ousado em matar um urso e um leão. Ele foi ousado em se candidatar para matar Golias. E essa é a expressão de coragem. Assim como Saul pode ter pensado, que cara ousado. Depois da declaração de Davi, Saul deve ter pensado, que cara corajoso. Você já pensou sobre isso? Mesmo que você tenha medo, mesmo que o seu cérebro esteja revestido de medo, quando você se movimenta em direção à ação, em direção à coragem, a conformatação do seu cérebro vai mudar naquele momento e vai fazer com que outros neurotransmissores, neurohormônios sejam colocados em ação para fazer com que o seu corpo acalme. Você já lembrou quando você ia fazer uma prova, apresentar um trabalho na escola, e aí momentos antes você estava sudoreico, com dor de barriga, a cabeça doía, e aí quando você começa a falar, quando você começa a escrever na prova, a sensação de calmaria vai chegando. Então é isso que acontece. É isso que acontece quando você decide viver além do seu medo. É isso que acontece quando você decide colocar em prática a sua ousadia e a sua coragem. Coragem não significa que você não tenha medos. Coragem significa que você vai dar o melhor de você naquele momento. Mas atenção, você não tem controle dos resultados. E mesmo sabendo que você não tem controle dos resultados, você vai. Isso é coragem. Eu vou falar mais sobre ter controle dos resultados na próxima semana, na mesma live do meio-dia. Segunda, terça, quinta e sexta-feira. Eu espero vocês junto aqui comigo, tá certo? Em alguns momentos das nossas vidas, a falta de coragem é mais prejudicial do que uma ação inadequada, do que o próprio medo. Coragem tem a ver, sim, com prudência. Ser corajoso é a virtude básica que vai fazer com que outros valores seus, outras crenças suas, sejam juntas. E ser corajoso também é ser prudente. Quando Davi foi matar Golias, ele não foi com as mãos. Ele foi com as armas próprias. Ele nem foi com as próprias mãos e ele nem foi com as armas de Saul, as quais ele não tinha habilidade para lutar. Ele foi com uma funda e 3 pedrinhas, porque era assim que ele lutava. E você pode dizer, nossa,
ele é muito louco porque ele deveria ir com a espada. Não, naquele momento não. Porque Davi não tinha essa habilidade, essa destreza. Ele tinha habilidade e destreza com a pedra e a funda. E foi isso que ele fez. Então, quando você também conhece a sua origem, os seus valores, a sua coragem tende a aflorar cada vez mais. O que você precisa é aprender a governar. Governar as suas emoções, governar o seu corpo, governar a sua mente, governar a sua vida. Governe-se. O autogoverno, a autogestão das emoções é crucial para quem quer aprender a viver além dos medos, quem quer aprender a ser autoconfiante. Você precisa também conhecer os seus valores. O que é que te move a fazer aquilo? O que é que te move a sonhar desse jeito? Muitas vezes não, os nossos valores e as nossas crenças, principalmente as nossas crenças limitantes, elas estão muito entrelaçadas com o fator coragem. Se eu cresci ouvindo alguém dizer que eu era incapaz de fazer isso ou aquilo, provavelmente quando eu estiver diante dessa situação, eu vou me sentir incapaz. E a minha coragem vai lá. Você precisa ressignificar essas crenças. Você precisa ressignificar essas crenças limitantes, crenças que te colocaram sobre você e que não são suas. E olha, o melhor lugar para isso é no Transmutação. Aonde sim vamos trabalhar sua mentalidade, vamos fazer com que você se conheça, se perceba, e se conhecer e se perceber é saber quais são as suas crenças, é tirar essas crenças e colocar crenças fortalecedoras, construir crenças fortalecedoras sobre a sua vida, é você conhecer as suas habilidades e aí você fazer aquilo que você é capaz de fazer, que você nasceu para fazer. E depois de tudo isso, nós vamos fazer com que você veja a abundância que pode ser a sua vida. E você vai abundar até transbordar, você vai aprender a abundar até transbordar. E conheça seus sabotadores. Quando você conhece os seus sabotadores, você sabe o inimigo que você está lutando. E você vai saber já as armas corretas para derrubá-los. Você vai saber por que a sua vida não anda. Aonde é que você está no ciclo de autossabotagem? Mas quando você identificar isso, ressignificando isso e colocando na sua mente uma blindagem protetora para todos os eventos de injustiça que agora vão chegar. E aí você começa a viver a sua real missão. A missão de um diamante lapidado. A missão de quem voa mais alto, de quem consegue ter visão de voar mais alto. Porque missão é você entender que você nasceu para fazer aqui, mas você precisa ter uma visão clara de como e onde você quer chegar. É isso que a gente faz no Transmutação. E eu convido você a participar do webinário de lançamento da segunda turma. Quando essa live encerrar, você vai lá no link da bio do Instagram e vai cair no grupo do WhatsApp, tá certo? Eu espero você. Mas você precisa, por quê? Porque você precisa pegar essas crenças que te limitam a ter coragem. E crenças que foram construídas por outras pessoas ao redor da sua vida, no passar da sua vida, no caminhar da sua vida e hoje te impedem de avançar. Você precisa desconstruí-las e colocar na mente agora crenças fortalecedoras, crenças que vão te fazer avançar na sua vida, governando primeiro você. Você primeiro precisa se autogerir, você precisa governar a si mesmo. Quer governar o mundo? Comece por você. Quer governar a sua casa? Comece por você. Quer governar no seu trabalho? Comece por você. Te espero próxima segunda, ao meio-dia, no canal do Instagram, no YouTube e no Facebook.
Beijos e compartilhe essa live.